Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de IoT com o Arduino. Na aula de hoje falaremos sobre a aplicação de displays de LEDs e veremos o funcionamento do display de 7 segmentos. A maioria dos sistemas computadorizados dispõe de algum tipo de painel alfanumérico ou tela para transmitir dados ou informações ao usuário. Esses equipamentos apresentam telas com finalidades diversas que vão desde letreiros até monitores de alta resolução. Em projetos mais simples, onde se busca informar dados básicos como medidas ou especificações, é comum encontrar displays ou matrizes de LEDs para executar essa função. Uma das formas mais básicas de apresentação de dados é feita com um display de 7 segmentos, que é capaz de mostrar os caracteres decimais, além de algumas letras do alfabeto. Os displays de 7 segmentos são chamados assim, pois são feitos com 7 LEDs dispostos em uma configuração tal que permite o envio de informação para cada um deles individualmente, possibilitando a representação de caracteres. Cada segmento do display é caracterizado por uma letra, de A a G, além de um 8º segmento conectado a outro LED, para o caractere DP, que é o caractere ponto. Para representar um caractere específico, basta enviar os sinais para as letras correspondentes aos LEDs, que devem acender. Para formar o caractere 1, por exemplo, devem ser enviados sinais para os LEDs B e C simultaneamente. Existem dois tipos de display de 7 segmentos no que se refere à alimentação. O display de cátodo comum, em que todos os LEDs estão conectados ao polo negativo, e o de anodo comum, em que o polo positivo se conecta a todos os LEDs. Como os displays de 7 segmentos são constituídos apenas por LEDs, se faz necessária a utilização de resistores para evitar que o dispositivo se queime. Você verá agora a configuração de um display de 7 segmentos cátodo comum, para efetuar uma contagem regressiva. Nessa execução serão usados placa Arduino, protoboard, um display de 7 segmentos cátodo comum, cabos e um resistor de 220R. Nessa representação esquemática, temos o display de 7 segmentos conectado à placa nos pinos que vão de 2 a 9, incluindo o DP ou o dot point. O pino de saída do display está ligado com um resistor de 220R ao GND. O sistema está sendo alimentado no conector jack por uma bateria de 9 volts. No sketch, vamos inicialmente fazer a declaração das variáveis que serão usadas no programa. A variável dígito tem a atribuição de disparar uma série de chamadas à função criada para exibir um dígito, conforme veremos mais à frente. A variável contador tem a função de percorrer a linha correspondente a um dígito na matriz de LEDs. A variável pino dispara a sequência dos pinos da placa ligados ao display, que vão apresentar os seus respectivos estados para o dígito mostrado. A variável segmentos armazena a matriz de estados correspondentes a cada LED, em cada dígito. Nas colunas, temos os estados dos LEDs e nas linhas, o dígito. Em setup, definimos os pinos ligados aos LEDs do display como saída. Repare que cada pino tem uma correspondência com uma letra que representa um determinado segmento do display. Criamos agora a função que deve exibir o ponto. Quando for chamada, essa função irá acender ou apagar o LED do display correspondente ao ponto, dependendo do estado lido na variável ponto. A próxima função criada será responsável por definir os segmentos que serão acesos. Essa função será chamada dentro de um for e irá percorrer todos os pinos, a cada segundo, para apresentar seus estados em cada linha da matriz. Em loop, primeiramente vamos chamar a função iniciar ponto, enviando o valor 1 como parâmetro, para acender o LED correspondente ao ponto no display. Chamamos agora a função iniciar dígito dentro de um for e estabelecemos um período de 1 segundo para que ela seja chamada. O for vai ser decrementado de 9 a 0 para que a matriz exiba os estados dos LEDs para cada dígito de forma decrescente. Depois que todos os dígitos são exibidos, pausamos por 1 segundo e chamamos novamente a função iniciar dígito,
enviando o valor 10 como parâmetro. Essa é a linha da matriz que foi configurada para apagar todos os LEDs. E finalmente, damos uma pausa de 4 segundos para então reiniciarmos a contagem no próximo laço. Aqui nós podemos ver todos os segmentos do display conectados do pino 2 até o pino 9, como nós podemos ver na apresentação. Também temos aqui conectado ao pino jack a alimentação feita pela bateria de 9 volts, que está conectada aqui na protoboard pelo negativo e pelo positivo, que nós iremos conectar para fazer com que o display acione. Então nós iremos fazer a ligação aqui, poderemos ver o acionamento do display fazendo uma contagem regressiva. Na atividade prática de hoje, vamos adicionar um sensor de luz ao projeto para que o display de 7 segmentos exiba a leitura do momento realizada pelo sensor. Altere o projeto para que ele verifique a leitura de um sensor de luz e exiba no display de 7 segmentos o valor da centena encontrada à medida em que realiza a leitura. Vemos aqui na representação esquemática a adição do sensor de luz e um resistor de 1K. Foi feita uma ligação na forma de divisor de tensão, conectando os pinos 5 volts, GND e a 0. Foram incluídas as variáveis pino sensor, para configurar o pino analógico a 0 para o sensor, e leitura sensor, para receber as leituras. Em Setup, ativamos a porta serial para acompanharmos as leituras do sensor no console. Em Loop, primeiramente gravamos as leituras do pino na variável leitura sensor. Em seguida, definimos a variável pino como 2. Quando uma leitura for identificada, o for percorrerá todos os pinos com seus estados correspondentes ao dígito equivalente à leitura. Criamos então faixas de leitura que devem corresponder a cada dígito. Usamos if, else e else para determinar cada faixa através da comparação das leituras do sensor. Por fim, damos um print no console com a leitura do sensor a cada segundo. Essa leitura deve corresponder à centena apresentada no display de 7 segmentos. Agora, nós fizemos as devidas alterações para que o nosso display de 7 segmentos possa apresentar a centena referente à leitura do nosso sensor de luz. Podemos ver aqui as ligações que foram feitas. Aqui nós temos o nosso divisor de tensão, que está trabalhando com um resistor de 1K, juntamente com o sensor de luz. Essas conexões estão feitas lá no Arduino, através de 5 volts, que nós podemos ver aqui nesse fio, e o outro fio liga a 0 até o nosso sensor de luz. E a outra extremidade está ligada lá no negativo, através da protoboard. Então, nós podemos ver aqui em nosso display de 7 segmentos o valor referente à leitura que está sendo efetuada pelo sensor de luz, como nós podemos aqui constatar através do monitor serial. Nós podemos ver aqui que a centena está entre 810, o valor variando para 807, 806, que é o mesmo que está mostrando aqui a nossa centena no display de 7 segmentos. Está fazendo essas variações. Se nós alterarmos aqui o valor de luminosidade em nosso sensor de luz, vamos fazer isso agora. A partir do momento que eu acionei aqui, acionei a lanterna e podemos ver, através do display de 7 segmentos, que o valor é alterado à medida que a luminosidade também é alterada
fazendo com que haja uma variação na leitura que é efetuada. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.